Today we are reviewing Vale sustainability report. Why Vale? Because in the past days 58 people were killed and 300 are still missing after a dam collapsed in Brazil, Brumadinho. This is very unfortunate, but actually this incident let us know that sometimes, very often, sustainability reports don't match reality. So there is an issue with disclosure in this case. First of all, I would like to say that this is report. This report is from 2017. We couldn't find most recent report, but still we are reviewing. We are doing the review against this latest report. So the first thing I would like to highlight has to do with the concept of social license to operate that Vale has. And for those who are not familiar with the mining industry, social license to operate is basically a permission given by the community or external stakeholders so that the company can keep operations running. What is happening with this incident in Brumadinho is that the social license to operate is now compromised. So the ability of the company to further expand operations is compromised, and obviously they are going to have a difficult time trying to regain trust from external stakeholders. The CEO of the company, he also mentions, in his statement, he mentions the idea of license to operate and how Vale wants to become a sustainability reference. They want to become a sustainability role model in order to keep a social license. They also mentioned there is massive investment going to both social and environmental areas. However, this needs more disclosure, and hopefully we find more of that in the next report. Because if there is a real investment in environmental matters, this incident in Brumadinho could have been prevented. If we move forward and we go to page 12, we found that they align with the Sustainable Development Goals, with the Agenda 2030. They, out of the 17 SDGs, Sustainable Development Goals, they are targeting 11 out of those 17, being SDG number 6, clean water and sanitation, one of the objectives to be targeted by 2030, particularly in terms of management of water resources. I think with the issue and what is happening now in Brumadinho, this is very, very difficult, or at least is going to delay the achievement of the objective of the SDG number 6. So, this is something that the company itself should rethink, how they are going to target those SDGs, particularly on the planet component that they have committed to. How Vale is operationalizing its sustainability strategy, that's a question that I asked myself. And I found that they have an integrated management system that actually consists of 12 stages, being the last 5 the most problematic. I think they need to review these last stages, because this is causing a lot of problem, and we saw that in Brumadinho. Inspections and audits. Who is doing that, right? For example, in terms of environmental matters, preventive actions. Are they really taking actions to prevent these incidents?
remember that this happened a few years ago, right? The incident in Brumadinho is not new. That happened a few years ago. So this needs to be reviewed. In terms of dam management, I mean, they say they abide to international practices. International protocols and international mandates are often very strict. If they were following those protocols as they say they are, perhaps the incident in Brumadinho hadn't happened, right? So they need to review their adherence to the International Committee of Large Dams and the Mining Association in Canada, right? Because, I mean, the protocols are there, right? The governance arrangements are there, but they need to review those and be able to implement those properly. Finally, there is an issue I like to highlight. It's on page 70, and it's about the employees and community. Vale argues that both communities and employees both are being trained and are equally qualified to respond to emergencies, but data shows that so far 300 people are missing. And in a video that we watched from the CEO, he says that most of the people who were at that moment in the dam were employees. If they were really trained to respond to the issue, probably the tragedy wouldn't have had such an impact on the overall community and the employees themselves. So this is something that needs to be reviewed again. Empezamos con la revisión de Vale. Vamos a revisar el reporte de sostenibilidad de Vale de 2017 porque no encontramos uno más reciente, y vamos a revisar Vale precisamente porque hace poco hubo un incidente donde 58 personas murieron y 300 personas aún están desaparecidas después de que colapsara una parte de las operaciones de Vale en la comunidad de Brumadinho, en Brasil. Empezamos con la revisión del reporte de sostenibilidad porque vamos a ver que hay una desconexión entre lo que está pasando en este momento en Brumadinho y lo que dice el reporte de sostenibilidad. Primero, estamos hablando de la licencia social para operar, o sea, la junta directiva, ellos son muy claros y dicen, bueno, para nosotros nuestro principal objetivo es obtener una licencia social para operar. Una licencia social para operar es básicamente el permiso que dan a las comunidades o los grupos de interés externos para la expansión de actividades, ¿sí? ¿Qué sucede? Que esta licencia social está comprometida en este momento precisamente por lo que ha acontecido en Brumadinho. Ahora, si vamos al mensaje del CEO en el mismo reporte, encontramos también que ellos hablan aquí nuevamente, o sea, está el tema de la licencia social para operar, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, Vale se quiere constituir como un rol, un modelo de sostenibilidad en la industria minera, pero con ese tipo de incidentes pues es muy poco factible que eso suceda en el largo plazo. Entonces, ¿cómo va a ganar nuevamente reputación y confianza en el nivel local para mantener sus operaciones? Es algo que se necesita revisar, que la compañía necesita revisar. Aquí dicen ellos que ellos han invertido millones de dólares en términos sociales y medioambientales. O sea, se ha realizado esa inversión, particularmente en la parte ambiental. ¿Cómo se ha realizado? ¿Sí? Queremos más que nos digan en el próximo reporte de sostenibilidad cómo se ha realizado esa inversión en la parte ambiental, sobre todo, porque lo que pasó en Brumadinho seguramente se hubiera podido prevenir si la inversión se hubiera hecho como tenía que hacerse, ¿sí? Si vamos a la página 11, encontramos que la
la empresa se rige por la Agenda 2030, están alineados a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. De los 17, 11 en este momento están siendo alcanzados por la compañía de acuerdo al informe, y uno de ellos es el Objetivo de Desarrollo número 6, que tiene que ver con aguas, particularmente en lo relacionado con tratamiento de aguas. Yo creo que en este momento la habilidad de la empresa para cumplir ese objetivo está comprometida absolutamente por lo que pasó en Brumadinho y cómo se va a recuperar la empresa ante ese incidente. Bueno, le va a tomar tiempo, ¿no? Y luego yo les quiero mostrar aquí por qué todos estos asuntos relacionados con sostenibilidad, por qué no están funcionando. Vale tiene un sistema integrado de sostenibilidad, de manejo, de gestión, un sistema integrado de gestión que necesita ser revisado, y particularmente las últimas etapas de ese sistema, ¿sí? En términos, por ejemplo, de respuesta, preparación a emergencias, prevención de acciones, auditorías. ¿Quién realiza las auditorías, por ejemplo, en términos medioambientales? Quien la realizara hubiera sabido que eso podría suceder, ¿sí? Y seguramente hubieran tenido más acciones preventivas para que no sucediera. En la página 66 ellos hablan, bueno, de la gestión la gestión de los residuos, y nuevamente, o sea, Vale dice, nosotros nos alineamos a las agendas internacionales en este sentido, particularmente al International Committee of Large Dams y a Mining Association of Canada. Si ellos se rigen por los principios de la Asociación de Minería de Canadá y otros entes internacionales, ¿por qué? Si esos protocolos son tan estrictos, ¿por qué sucedió lo que está sucediendo ahora en Brumadinho? ¿Sí? Entonces hay una desconexión entre los protocolos, estas prácticas internacionales, y lo que está pasando en el nivel local, ¿sí? O sea, lo local está muy muy lejano de lo global. Finalmente, en la página 30 hay un aspecto que quisiera destacar y tiene que ver con las comunidades y los empleados. Aquí en el informe de sostenibilidad se dice que ambos están igualmente entrenados para responder con casos de emergencia, pero esto no es lo que vimos aquí en Brumadinho. Van 58 personas muertas y 300 desaparecidas. Entonces no sé hasta qué punto realmente esas personas hayan sido o estuvieran entrenadas también para responder a este hecho. Vamos a parar aquí nuestra revisión en español. O que eu quero fazer agora com esta revisão é mostrar ao pessoal que o que a empresa mostra aqui no relatório de sustentabilidade não está relacionado às vezes com o que acontece na realidade. E vamos saber por quê. Primeiro, a Vale, o último relatório da Vale, da sustentabilidade da Vale é do 2017. Onde está o 2018? Não tem ainda não. O que acontece aqui? Os diretores e o CEO da empresa, eles falam muito sobre a licença para operar, a licença, a permissão que a comunidade dá à empresa para continuar as operações, né? Neste momento, como que aconteceu com o fato que aconteceu em Brumadinho, é muito pouco provável que a empresa vai ganhar através a licença para operar nessa localidade. E se a gente vai na página 8 do relatório da sustentabilidade, eles falam também, né, como a Vale quer se posicionar como um referente
o modelo de sustentabilidade e obter a licença social para operar. Agora, muito complicado que isso acontece. Por quê? Porque tem 58 pessoal que morreu aí no Brumadinho, mas 300 pessoas que também foram impactadas e ninguém sabe onde são elas. Então, é uma coisa muito complicada que a empresa tem que investir muito dinheiro. Aí eles falam que eles têm investido, né? Que eles têm investido na parte social, parte ambiental. Mas como esse investimento, sobretudo na parte ambiental, quanto dinheiro foi investido por caso da barragem que aconteceu faz alguns anos? Ninguém sabe. Então, a gente precisa mais informações, né? Mais informações nesse sentido. Agora, se vocês vão na página 12 e 13, a gente pode ver que a empresa, eles fazem muito trabalho com os ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas o que acontece ali? Desses 7 objetivos da ONU, das Nações Unidas, só 11 objetivos são alcançados pela empresa. Um dos objetivos é o objetivo 6, que tem que ver com águas, e especificamente com o tratamento de águas, sim? Agora, que aconteceu em Brumadinho, este objetivo número 6 é muito importante, e mais investimento se precisa para não só para alcançar este objetivo, mas para conectar esse objetivo com outros, né? Com outros, por exemplo, comunidades mais sustentáveis. Há uma conexão entre estes dois objetivos, né? Objetivo 6 e objetivo 11. Por quê? Porque as comunidades que moram no Brumadinho, elas também, o direito delas é ter águas limpas, né? Para nutrição, para consumo, né? Então, se isso não está acontecendo, e agora com o caso da barragem, mais atenção e mais investimento se requer nessas duas áreas, né? Agora, o que acontece? A Vale tem uma estratégia de sustentabilidade que é implementada através de um sistema integrado de gestão, né? E o que eu vejo aqui com este sistema integrado de gestão que tem uma empresa, e o que eu vejo é que eles precisam de mais atenção nestes últimos pontos do sistema. Nessas pessoas, por exemplo, as pessoas, consultorias, quem faz isso? Né? Quem estava a fazer a assessoria, quem estava a fazer a auditoria da barragem no Brumadinho. O pessoal, os empregados, as comunidades estavam preparadas para que isso acontecesse. Se assim, então, porque eles estão 58 pessoas já têm desaparecidas e 300 ainda foram impactadas pela barragem. Então, estes pontos precisam de ser revisados pela empresa, né? Outro ponto tem que ver também com uma perspectiva, né? A Vale tem que revisar outra vez a perspectiva das próximas gerações. Qual o legado da Vale, a partilha da Vale para as próximas gerações, aí depois da barragem, o que vai acontecer com a comunidade? Tem que planejar,
tem que planejar para o futuro, né? Que vai passar depois de 2019 aí com a comunidade, que vai passar, que vai acontecer com a comunidade. Outro ponto que eu queria falar é sobre o manejo de resíduos. E aí eles falam que eles estão comprometidos com as práticas internacionais e falam de duas organizações que eles seguem, o Committee of Large Dams e a Associação de Mineração do Canadá. Mas se eles seguem esses protocolos são muito estritos, se eles implementam esses protocolos como essas organizações internacionais pedem, o que aconteceu com o Brumadinho não tinha que ter acontecido, né? Porque a empresa está a seguir um protocolo internacional, né? Não tem risco. Tá uma desconexão, não, entre o local e o global. É um problema aí entre duas áreas. Aí, finalmente, o último ponto que eu queria falar tem que ver com uma comunidade de empregados. Aí, o Vale fala aqui no relatório, eles falam que as comunidades e os empregados, eles têm treinamento. Eles estão treinados para responder a esse tipo de emergências. Mas eu não sei que tipo de treinamento. A gente gostaria de saber que tipo de treinamento eles dão da empresa Vale, dá para as empresas comunidades.